Agora. Deu. Ok. Então, Agora só. sim. Agora está gravando. Obrigado, cabra bom. Obrigado, meu irmão. Então, ah, você precisa encontrar o contexto da parábola, né? Em que Jesus está ensinando, para que você possa entender o porquê aquela parábola foi dita. Muitos erros de interpretação de parábolas acontecem exatamente porque a pessoa está lendo apenas a parábola, ela não está lendo o contexto que levou Jesus a falar, né, a ensinar aquela parábola. Né? No Evangelho de Lucas, por exemplo, nós temos muitas parábolas de Jesus e você vai encontrar textos que, por exemplo, há um texto em que um fariseu, os fariseus, né, criticam Jesus porque que ele está conversando com pecadores, falando com pecadores. E aí Jesus então passa a ensinar aquele grupo de pessoas que estão ali, e aí ele vai falar a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida. E aí ele continua depois, ainda falando sobre outras parábolas que todas estão relacionadas exatamente ao fato de que ele veio buscar e salvar o pecador. Então veja bem, ele estava sendo criticado pelos religiosos da época porque que ele estava conversando e dando atenção aos pecadores. Porque o padrão de uma pessoa religiosa na época de Jesus era de não se envolver com pecadores, era de se afastar das pessoas. E Jesus ele era o oposto disso, né? A proposta da pregação de Jesus, da mensagem de Jesus, incluía o fato de que ele estava junto com o povo, com as pessoas e com os pecadores, publicanos, meretrizes, pecadores no geral. E os religiosos da época, então, não tinham Jesus como um bom judeu, um bom religioso. Né? Abominavam o comportamento dele, por quê? Porque ele tocava, falava e estava com essas pessoas. E aí, naquele contexto, é que Jesus então vai falar, ensinar para aquela audiência sobre estas parábolas, né? As parábolas que ele vai falar sobre a, a, algo que é perdido, né? E é por isso que ele vai então falar a parábola do filho pródigo, né? Do filho que na verdade esse título foi dado por pessoas, né? Bem que o título poderia ter sido a parábola do pai amoroso, porque ali a figura não é o filho, é o pai. É a atitude do pai que é importante. E o pai ali representa a nossa atitude de acolher, de receber e de buscar. Deus espera que nós sejamos assim, como Jesus, que uma pessoa perdida, nós vamos atrás, né? Ou recebemos, ou acolhemos. Essa é a ideia. Então, qual é o contexto aqui da parábola da casa vazia? Então a gente voltou aqui o texto, tá? Não é o texto da parábola em si, é o início para a gente pegar o contexto. Então vamos aplicar isso aqui. Ó. Qual é o contexto aqui? Jesus tinha acabado de curar na sinagoga num sábado, ok? Jesus tinha acabado de fazer isso, curar na sinagoga no sábado. E aí no versículo 14 de Mateus capítulo 12, retirando-se, porém, os fariseus, ou seja, Jesus tinha acabado de curar um homem da mão ressequida. Era sábado na sinagoga. E aí, depois que ele faz aquilo, retirando-se, porém, os fariseus, conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então, Jesus acaba de fazer o ensino, a liderança religiosa local, que também eram judeus, que também eram pessoas que guardavam a lei, começaram então a se articular para tirar a vida de Jesus. Estavam tramando agora em matar Jesus, ok? Mas Jesus, sabendo disto, o que ele fez? Que ele é esperto, não era ainda o tempo dele, né? O texto diz lá no versículo 15 que Jesus se afastou dali. Ou seja, saiu. Fugiu
daquela situação, daquele problema, deixou aquilo lá. Quando ele soube, ele saiu. Jesus às vezes faz isso. O Evangelho de João, repetidamente, por vezes, diz, por exemplo, que em certas situações que Jesus saiu de um determinado lugar, João usa a expressão, porque ainda não havia chegado a sua hora. Várias vezes no Evangelho de João fala sobre isso. Naquele texto de João capítulo 4, da mulher samaritana, por exemplo, o texto da mulher samaritana, só para a gente entender a estratégia de Jesus, né? O texto começa lá em João capítulo 4, dizendo que Jesus soube que os fariseus estavam dizendo a respeito, discutindo, né, a respeito dele, Jesus, dizendo que apareceu lá João e tal, e agora João já havia morrido, veio outro, né, Jesus, e eles estavam ali fomentando uma discussão para tentar ver o que eles poderiam fazer para pegar Jesus também. E aí o texto diz que Jesus, sabendo disso, decidiu ir para Galiléia, passando por Samaria. Então Jesus evitava problemas, quando isso significava não ter chegado ainda a hora dele, tá certo? Ele evitava, quando a chapa esquentava, ele evitava se expor para não sofrer as consequências e prejudicar o ministério dele. Então ele, sabendo disto, aqui foi um caso, ele se afastou dali. Agora, muitas pessoas seguiram ele. E provavelmente, como o texto coloca aqui, muitas pessoas doentes, enfermas, e Jesus curou a todos, diz aqui. E advertiu-lhes, dizendo, né, que não o expusessem à publicidade. Por que isso? Porque o contexto já está dizendo que os líderes religiosos haviam se articulado para ver como poderiam matar Jesus. Então, Jesus, embora uma multidão tivesse contato com ele, e ele curou essas pessoas, ele pediu que essas pessoas não divulgassem, não alarmassem. No contexto aqui faz sentido, né? Porque ele não queria ser descoberto por este grupo de religiosos, aí ele não queria chamar muito a atenção. Esse é um motivo. Outro possível motivo é que Jesus também curou, mas ele não veio só para curar, ele veio para pregar a palavra, para ensinar a palavra. E quanto mais Jesus curava, isso fazia parte do ministério dele, também havia o risco de que ele atraísse pessoas justamente só e apenas com interesse de cura. Você imagina aí quando ele ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo. Ele também pediu que não falassem nada. Mas vamos supor então que as pessoas falassem que ele ressuscitou uma menina. Ia ter gente desenterrando os restos mortais dos seus parentes e levando lá para Jesus tentar ressuscitá-lo, né? Então, tudo na medida, com equilíbrio. Então Jesus ele está buscando sim as pessoas para pregar, mas ele não está se expondo excessivamente. Isso é o contrário da maioria dos pregadores do mundo religioso de hoje. Quanto mais populares forem, quanto mais fama tiverem, quanto mais público atraírem, não é? Melhor. Mas é interessante que Jesus ele tem uma pregação com propósito, não é? E aqui a gente percebe isso. Então, no versículo 17 diz lá, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Olha que interessante a citação de uma profecia de Isaías, Antigo Testamento, referente a este episódio, a este motivo de Jesus estar pregando para várias pessoas, curando várias pessoas e não pedindo para que as pessoas não fizessem publicidade a respeito disso, não o expusessem. E aí nós vemos que Mateus vai citar uma profecia cujo objetivo dele é, além dele estar com Deus e ser validado por Deus o seu ministério, mas diz aqui no final do versículo 18, e ele, veja bem, e ele anunciará no futuro, né, anunciará juízo
aos gentios. Então, na parte A do versículo 18, é a constatação de que o que Jesus está fazendo no meio de Israel é aprovado por Deus. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito. É a bênção do Senhor. Jesus é autêntico, confere com a profecia. E aí, na parte B, acrescenta um propósito que neste momento, especificamente nesse momento, não está acontecendo ainda, porque Jesus não está pregando para os gentios. Não está. Neste episódio aqui, não. Agora, no Evangelho de João é interessante, por quê? Porque quando Jesus se revela, há um texto em que João diz que alguns gregos foram procurar Jesus. E lá, quando esses gregos vão procurar Jesus, João diz o seguinte: então ele será glorificado e agora chegou o seu tempo. O tempo deu. Interessante que para o Evangelho de João, o tempo de Jesus, ou seja, que ele vai começar agora o procedimento para a morte dele, ali, se inicia quando gregos vão procurá-lo. Então, naquele momento, ele fala sobre a glorificação dele e que o tempo dele havia chegado. Interessante isso, ok? Mas no versículo, isso vai fazer sentido logo mais na frente, a gente vai ver. Tem a ver com a parábola também. Então, a parábola, aí a profecia continua, versículo 19. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ou seja, por que Jesus evitava a publicidade? Chamar muito a atenção. Por que ele dizia em várias situações que não era para expô-lo, para dizer nada a ninguém? Porque isso também estava profetizado em Isaías, ok? Que Jesus, então, o Messias, ele teria essa característica de ter um controle, de ter um equilíbrio, né, na maneira como ele prega o Evangelho. E eu entendo que isso também pode se aplicar hoje em dia a nós cristãos. Isso parece ser o contrário, né, o paradoxo do que a igreja propõe, porque a igreja, no sentido geral, ela tem duas missões aqui na Terra. Você como cristão e nós como congregação temos basicamente duas funções aqui. A primeira é nos manter na fé, manutenção da nossa vida espiritual. A igreja, ela tem esse viés, né? Os irmãos é ajudar uns aos outros, se manter aqui. O segundo ponto, o segundo viés, é pregar o evangelho a todo mundo, correto? Então é pregar para os de fora e nos mantermos firmes na fé, um ajudando o outro nesse propósito, esperando a volta de Cristo. Daí demanda todo o restante. Enquanto esperamos, nós cultuamos, nós trabalhamos, nós temos filhos, e aí vai, a vida corre, né? Mas basicamente são essas duas características aí que são importantes. E nesta segunda, que é pregar o evangelho para os de fora, nós precisamos também, às vezes, observar como Jesus pregava o evangelho, como os apóstolos pregaram o evangelho, quando Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, né? Em certas circunstâncias convém, em outras não convém. Às vezes, aqui a circunstância que convém a gente pregar o evangelho, ela pode ser tão perigosa que pode colocar a nossa vida em risco. E aí nós pregamos ainda assim, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. E às vezes nós vamos ver que, mesmo a gente querendo pregar o evangelho, como vou citar aqui o apóstolo Paulo também, o próprio Espírito disse para ele, numa espécie de visão, né, que era para ele queria ir para um lugar, e o Espírito disse: não, você vai para Macedônia, você vai para outro lugar. E às vezes há um impedimento de pregar o evangelho em determinada circunstância. Então a gente tem que estar sensível a esse equilíbrio, né, que é espiritual, na verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, pela ansiedade, pela vontade de pregar o evangelho,
nós terminamos afastando algumas pessoas, entendeu? Então a gente tem que ser, como Jesus disse, né? Simples como as pombas, mas esperto como as serpentes. Essa questão de ter uma estratégia, a gente vê na vida de Jesus. Agora não é momento de falar sobre essa cura. Agora é momento. Ah, eu vou para tal lugar. Agora eu vou decidir ir para outro lugar. Momento de chegar, momento de sair, momento de falar, momento de ficar calado, né? Momento de curar, momento de não curar. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio na pregação do Evangelho, e eu entendo que a pregação do Evangelho não é um peso, né? É uma consequência, deve ser uma consequência natural da nossa relação com Jesus, ok? Quando eu digo peso, eu estou dizendo que às vezes muitos irmãos se sentem obrigados a ter que pregar e ter que falar, e isso pode ser algo que pode até atrapalhar o momento do evangelismo. Se você parar bem para pensar, quanto tempo, quantos séculos, quantos milênios demorou para que Deus enviasse Jesus com a missão de pregar a salvação? Bom, desde Adão, milênios. Se você parar para pensar, Jesus nasceu. Quanto tempo Deus levou para enviar Jesus no seu ministério público de pregação? Jesus tinha aproximadamente aí 33 anos e pouco de idade. Desses 30, ele ficou na carpintaria com a sua família, no ostracismo na Galileia. 3,5 foi o ministério de pregação. Então nós poderíamos dizer, puxa, por que Deus não deixou que Jesus pregasse mais tempo? Por que ele não se revelou antes disso? Né? Quanto tempo Jesus disse que ele voltaria para buscar a sua igreja? Quando que Jesus disse que ele voltaria para buscar a sua igreja? E quanto tempo já faz que ele disse estas coisas? Faz bastante tempo, né? Já naquela época, o apóstolo Pedro diz lá na sua carta que algumas pessoas já julgavam demorado demais. Naquela época, você imagina hoje. O que eu quero dizer com isso é que o tempo para o próprio Deus é administrado de uma forma diferente da nossa percepção. Nós achamos que é tudo para ontem ou agora, ao mesmo tempo. E Deus ele tem um processo diferente, inclusive na própria pregação do Evangelho. Tá ok? Tem casos em que um momento só, uma aula só, foi suficiente para levar a pessoa à conversão. É o caso lá em Atos 8 do eunuco, né? De Filipe com o eunuco. Uma aula só, batismo. Mas também tem o caso dos Efésios, que Paulo ficou lá vários dias, semanas, pregando na sinagoga. Demorou bastante aquele estudo, né, com os Efésios, para depois ele separar o grupo que finalmente havia aceitado. Então as pessoas têm seu tempo, seu momento, e a gente precisa respeitar isso, e dá para ver claramente aqui no ministério de Jesus ele praticando isso, ok? Jesus é um bom, excelente, melhor professor que tem para nos ensinar aí sobre evangelização. Melhor que Paulo, inclusive. Então, a gente vê no versículo 18 a justificação da bênção, a confirmação espiritual de que Jesus é o Cristo, mas também já vimos aí a inclusão no final do 18 de que ele anunciaria juízo aos gentios. Interessante. Por que aqui não está escrito anunciará o evangelho aos gentios? Por que está escrito aqui anunciará juízo aos gentios? Interessante, né? Nós vamos ver logo logo. E no 19, como eu disse, ele não contenderá, não gritará, não chamará atenção para si. 20, ele não esmagará a cana quebrada, ou seja, ele não vai criar bagunça, ele não vai criar contestação, ele não vai levantar uma voz como uma pessoa da esquerda que vai ficar gritando, berrando, ou da direita que vai ficar também querendo chamar atenção para si, atacando todo mundo. Não, ele não vai esmagar a cana quebrada, ok? É uma expressão para dizer isso. Ele não vai fazer turumbamba, bagunça, ele não vai fazer escândalo, tá? Nem apagará a torcida que
a fumega. O que é torcida que fumega? É um pavio, né? A lâmpada antiga era feita como? O pavio era feito com fibras que eram torcidas, né? E aqui também é apenas uma expressão para significar isso, que ele não iria ser uma pessoa que vai desestabilizar com caos as coisas, até que faça vencedor o juízo. Então veja bem, vai ter um momento em que a cana será quebrada, vai ter um momento que o fogo vai se apagar, há um momento em que as coisas chegarão, por um lado, a um fim, por outro lado, a proclamação daquilo que Deus tem proposto quando chegar o fim, não é? Por isso que está aqui, até que faça vencedor o juízo. Em outras palavras, até que seja cumprido, segundo Deus, o plano dele. E aí Deus vai então determinar, volta Jesus, e aí a coisa vai pegar para alguns. Vai ser uma bênção para outros, mas também vai ser uma maldição para alguns, não é? A volta de Cristo. E aí, mais uma vez, olha, e no seu nome esperarão os gentios. Tá vendo? Então, embora Jesus tenha acabado de pregar na sinagoga num sábado, e os fariseus estavam tramando, e ele está pregando para o povo judeu, a profecia citada inclui 2 vezes aqui a questão dos gentios. A primeira, que será anunciado a eles juízo, e a segunda é positiva, né? No seu nome esperarão os gentios, esperança. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pregação de condenação, de juízo, proposta aqui por essa profecia aos gentios, Deus esperava que ela gerasse esperança. E aí você pode lembrar de Jonas. Ok? Jonas foi chamado por Deus para pregar para quem? Gentios. Para os ninivitas. Para Nínive. E Jonas ficou tão irritado com Deus, você sabe a história, que ele não queria, ele se recusou, fugiu. E aí Deus deu uma guinada na vida de Jonas, ele não conseguiu fugir, ele voltou e foi pregar lá em Nínive. Pregar o quê? Juízo. Pregou juízo. Se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão... E aí pregou juízo. A história, então, diz que... As escrituras dizem que a Nínive, a cidade inteira, se arrependeu. E aí quando nós olhamos para Jonas, o que Jonas diz? Eu sabia, Senhor, bem que eu sabia. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que se eu pregasse, esse povo ia se arrepender e o Senhor ia aceitar eles. Olha só que coisa, né? O pregador ficou irritado com Deus por causa do amor de Deus, porque quando ele pregou juízo, houve arrependimento, houve esperança. E estas pessoas, e este homem, Jonas, não estava preparado, ele não estava imerso no amor de Deus, e Deus precisou dar uma lição nele, né? Com o calor e a plantinha que cresceu, que morreu e tal. Mas sabe, isso acontece às vezes também na igreja. Isso acontece. Eu vou dar um exemplo de comparação, né? Já vi isso acontecer tanto com maridos quanto com esposas. Várias vezes eu já vi acontecer, em lugares diferentes. Às vezes, a esposa não tem marido cristão, ou vice-versa. E já está na igreja há muitos anos. E eles já desenvolveram uma vida, um comportamento de vida conjugal que já estão acostumados, específicos. Embora, na maioria desses casos, o sonho do cristão, do cônjuge cristão, é que o seu cônjuge que não é cristão se converta. Mas eu já vi acontecer várias vezes, como eu estou dizendo, que vem o dia da conversão. O cônjuge não cristão se converte. Aí sabe o que acontece? Em alguns casos, o cônjuge que é cristão, ele começa a enfraquecer na fé,
ele começa a diminuir o ânimo e, na verdade, ele não se adapta a essa nova vida. Por quê? Porque no caso, por exemplo, da mulher cristã, a sujeição, às vezes, a parceria, ter que praticar agora aquelas questões espirituais na relação com o seu marido, muda todo o contexto da relação que ela já tinha antes, porque quando às vezes o marido não é cristão, ou vice-versa, tá? Quando a esposa não é cristã, então você vive a sua vida cristã e no seu relacionamento há uma certa distanciamento nesta área espiritual. Quando o não cristão se converte, agora você deveria ter uma paridade para exercer na família o cristianismo pleno. E as pessoas não estão, às vezes, prontas para isso. E acontece muito conflito, sabe? Muito conflito. Você imagine, por exemplo, a situação de uma mulher que tem um marido que não é cristão, e esse marido, ele é um marido que bebe, que sai com os amigos, que joga futebol, ela fica muito amargurada e tal e tudo mais. Aí ele se converte, mas todo o relacionamento que eles tinham antes foi construído em cima desse nível de relacionamento. Quando ele se torna cristão, tem muitas mulheres que ficam felizes, alegres, glória a Deus por isso. Mas tem algumas mulheres que não querem se relacionar, como eu falei, naquele respeito, naquela sujeição que a palavra coloca. Por quê? Porque o histórico mental, o comportamento, o hábito que se tinha era de não ter esse envolvimento, essa dependência, essa correlação com o marido ou com a esposa. É um negócio meio louco, né? Mas ser humano é assim, viu? É meio louco. Às vezes acontecem umas coisas que a gente não imagina como, né? Assim como tem pais que preferem que os filhos vão para a balada, vão curtir a vida aí, do que um filho chegar em casa e dizer, eu vou para a igreja. Tem pais que são assim. Não estou falando de pais cristãos, mas eu estou dizendo que tem pais que são assim. Né? Ou às vezes até pais cristãos mesmo, que querem punir os seus filhos por desobediência ou alguma coisa assim, e, por exemplo, os proíbe de ir na igreja, ou na atividade do grupo de jovens, ou num acampamento. É a correção errada, né? A correção não é por aí. Proibir de participar. Eu só estou dando esse exemplo, meus irmãos, porque a gente pode ver comparações com aquilo que está sendo colocado, mesmo que o contexto disso seja o contexto incidental, aquele contexto que está relacionado aos gentios praticamente aqui, né? Ou seja, anunciar juízo e por outro lado, positivamente no 21, para que eles tenham esperança, não é? Eles vão esperar, não é? Que no seu nome, não é? Esperarão os gentios. Então, há essa dualidade aqui, de pregar o juízo, mas que vai colher esperança. Tá? Aí, nós vemos a continuação dizendo, então alguns escribas e fariseus replicaram. Né? Jesus então ali está numa conversa agora, os escribas e fariseus estão presentes e eles replicam, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ou seja, Jesus está falando, ensinando, pregando, tem uma fama ali, e os caras estão agora pedindo de Jesus um sinal, como se não bastasse, né, o que Jesus já está pregando e ensinando. Mas naquele momento, naquela hora, eles pedem. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. O que Jesus está querendo dizer quando ele está respondendo à pergunta dos escribas e dos fariseus? O que representa os escribas e os fariseus aqui? Eles representam a estrutura de ensino do povo de Israel na época de Jesus. Estas pessoas são os líderes religiosos. São eles que servem de exemplo, modelo e ensino da palavra de Deus para a população de Israel inteira, ali, para os judeus. Ok? E eles, então, que são os representantes de Deus para o povo, no contexto do que deveria ser, né? Religiosamente falando,
pedem um sinal para Jesus, e Jesus responde de uma forma muito dura, não é? Muito dura. Ele vai direto, uma geração má e adúltera. Então, se você perguntasse para Jesus, Jesus, a geração, no geral, das pessoas que viveram na época que o Senhor estava aqui, vivo, qual é o relatório que o Senhor diria deles? Está aí. Uma geração má e adúltera. Adúltera aqui é uma palavra comparativa para significar que eles estavam longe de Deus, ok? No Velho Testamento é muito comum Deus comparar a relação dele com o seu povo como um casamento. E o adultério é o afastamento e a desobediência de Deus, do povo, né, em relação a Deus, e a adoração aos ídolos, ou fazer aquilo que eles querem. Né? Aquilo que eles querem. Então, é uma comparação. Não é adultério no sentido sexual, propriamente dito aqui. Mas é uma geração inteira má. Por que má? Porque está em desobediência a Deus, no geral. E por que adúltera? Porque não está em obediência na relação deles com Deus. Não são fiéis a Deus. E aí ele diz, pede um sinal. E aqui faz a gente lembrar de Satanás tentando Jesus, lá em Mateus capítulo 3 e 4, ali, né? A tentação de Jesus no deserto. Em que Satanás, então, ele pede para Jesus sinais. Transforma a pedra em pão. Pula aqui de cima. Então, essas duas tentações são tentações que Satanás está instigando Jesus a demonstrar o seu poder, a demonstrar aí um sinal, não é? Mas esse pedido é um pedido imerso numa tentação, ok? Qual é a tentação designada quando Satanás diz para Jesus pular do pináculo do templo porque os anjos te segurarão pela mão para não tropeçar de nenhuma pedra, não é? Onde está aí esse contexto de pedir um sinal? Está no fato de que quem está pedindo para Jesus provar quem ele é Satanás. Satanás. Ou seja, Satanás sabe quem Jesus é. Ele sabe. Ele conheceu Jesus onde? Em carne? Não, ele conheceu Jesus antes. Lá na eternidade, nos céus. Ele sabe quem é Jesus. E segundo, o motivo dele é tentar o orgulho de Jesus. Ok? A jactância, né? Jesus se encher, se inflar. É aí que está a razão do pedido de um sinal. Então, Jesus está dizendo, quem é que está me pedindo um sinal? Essa geração má e adúltera? Vocês não têm compromisso nenhum com Deus, vocês estão longe de Deus e vocês querem um sinal de mim? Não. Não será dado aí nenhum sinal. Né? A não ser um. Exatamente aquele que nós citamos lá, o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Pregar o juízo para os ninivitas. Ok? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Note que Jesus aqui, ele vai aproveitar esse momento para falar a respeito da sua morte e ressurreição. O que a morte e ressurreição de Jesus tem a ver com isso aqui? O que isso representa? Aí no versículo 41, ninivitas se levantarão naquele dia, no dia do juízo. Veja bem, ninivitas que não conheceram Jesus, não ouviram a palavra direto da boca de Jesus, não viram o que estas pessoas destas cidades, inclusive os fariseus e os escribas, estão vendo. Eles estão tendo a oportunidade de conversar diretamente com o Filho de Deus, de ver a atuação dele, o poder dele, estão pedindo um sinal. Não é? E aí Jesus diz uma sentença, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. É como se um ninivita chegasse para pessoas daquela época, no dia do juízo, e dissesse, o quê?
Vocês receberam o Filho de Deus? Vocês ouviram o Filho de Deus? Vocês tocaram nele? Ele fez milagres e poder e pregou e falou tudo e vocês não se arrependeram? Ah, merece mesmo. Tem que sofrer mesmo. Entendeu? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, muito menor do que a proposta da pregação de Jesus. Porque a proposta da pregação de Jesus não era um arrependimento sazonal, assim como o batismo de João. O batismo de João era um batismo válido, era um batismo do céu, mas ele era sazonal. Por quê? Porque todas as pessoas que foram batizadas no batismo de João Batista, fazendo uma comparação sobre esse procedimento, né, eles tiveram que ser batizados e aí sim batizar de novo em Cristo. Você leia lá em Efésios capítulo 19, você vai ver quando Paulo encontra uns 12 discípulos lá em Éfeso e ele pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nem sabemos que existe o Espírito Santo, o que é isso? E aí Jesus falou para eles: pô, no que é que vocês foram batizados? Como que foi o batismo de vocês? Aí eles disseram: fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo falou: o batismo de João era de arrependimento. Ele dizia às pessoas que crescem naquele que haveria de vir depois, Jesus. E aí eles creram e foram então batizados. Por quê? Porque o batismo de João, como João disse em Mateus capítulo 3, era um batismo de arrependimento. Não estava incluso receber o Espírito Santo. Ele disse que esta parte seria com o Messias. Ele sim batizaria com o Espírito Santo. E é por isso que lá em Atos capítulo 2, não é, a gente percebe claramente, versículo 7 ali, que o apóstolo Pedro ele vai dizer, quando as pessoas perguntam: o que faremos, irmãos? Depois de ouvirem a pregação de que Jesus é o Messias, o Cristo, né, o enviado de Deus, e que eles haviam matado Jesus. O que faremos? E aí Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados para remissão de pecados e para receber o presente de Deus, que é o Espírito Santo. Aí sim é o batismo correto. Um só batismo nós temos hoje, que é o batismo em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As duas coisas é a mesma coisa. E representa o Espírito habitando nele. Então por que eu estou dando esses exemplos aqui? Né? Exatamente por causa desse conceito. Esse conceito de que nós precisamos dosar e entender esses paralelos que são colocados às vezes como cumprimento de profecias. Como é esse o caso aqui. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eles ali com a pregação de Jesus não se arrependeram. Então a pregação de Jonas foi sazonal, a pregação de Jesus foi eficaz. Eficaz para quê? Para salvar o perdido, para dar salvação, para que qualquer um possa ter acesso direto ao Pai. E aí, no versículo 41, a parte finalzinha diz: e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Percebe? Maior do que Jonas. Então, se os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, o que se esperar de alguém que ouve a pregação direta do Senhor, que é maior do que Jonas? E aí ele vai fazer uma alusão à rainha do sul, se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Tudo indica aqui que a rainha do sul é uma citação referente lá a Betseba, né? A rainha que foi visitar ali Salomão, né? Isso, exatamente. Então ela teve acesso à palavra de Deus. Né? Ela veio lá dos confins da África, provavelmente da região da Etiópia. Por quê? Porque você vai ver que no Novo Testamento nós temos um etíope vindo adorar em Jerusalém. Né? E o que um etíope está fazendo em Jerusalém para adorar? Hoje já se sabe que algumas décadas atrás, aí acho que foi ainda nos anos 90, os israelitas eles finalmente aceitaram e confirmaram que uma etnia etíope são judeus. São pessoas de pele preta, né?
que são judeus, descendentes. E essa descendência vem da relação de Salomão com a rainha de Sabá. Ok? Então, tem até um filme que trata sobre isso, feito por israelenses, muito legal. E aí, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, Jesus está, aqui é Jesus que está falando, Jesus que está se defendendo. Então, esse é o contexto, tá? Esse é o contexto. Aí nós chegamos na parábola, versículo 43. Olha, se você lê essa parábola sem entender esse contexto que nós acabamos de falar, você vai entender ela errado. Você vai pensar que é demônio mesmo, numa pessoa, na vida de uma pessoa que foi possuída. Às vezes é usada como uma comparação para dizer alguém que está na igreja e sai da igreja. Mas o contexto que está sendo colocado aqui é um contexto de nações. Está se falando do povo de Deus e dos gentios. Ok? Então, quando chega aqui no 43, Jesus do nada coloca essa parábola aí. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então, qual é a verdade que esse primeiro versículo da parábola está dizendo para nós? Primeiro, que existe a operação do mal. Existe o mal. E este mal, ele está interessado em pessoas. Ok? Satanás está interessado em pessoas por quê? Porque Deus está interessado em pessoas também. Na prática, nós não valemos nada para Satanás. O que Satanás pretende com relação a qualquer ser humano é ofender o coração de Deus, magoar a Deus. É a Deus que ele quer atingir. É como um homem desvairado, louco, insano, que querendo machucar a sua esposa por conta de algo que ela fez de errado, mata os filhos. Entendeu? Dela. Em vez de machucar a esposa fisicamente, ele mata o filho. É uma maneira de atingir a esposa. Então Satanás, ele age assim. Como é que Satanás afronta e ofende Deus? Destruindo a gente, seres humanos. Ok? E aí diz que em certas circunstâncias, esse espírito, nessa parábola, ele vai por lugares áridos procurando o quê? Repouso. Não é? Ou seja, quando o foco do mal é tirado dele, que são pessoas, ele não encontra sossego, não encontra prazer, não encontra nada que o preencha. Jesus diria o seguinte: Satanás, ele está aí para matar, roubar e destruir. Qual é o foco de Satanás? O que é que ele respira? O que é que ele pensa? O que é que ele mais almeja, deseja? O que que dá alegria, entre aspas, para ele? Roubar, matar e destruir. Fazer o mal, né? Exatamente, fazer o mal. Quando ele não consegue fazer o mal, ele fica nervoso. Ele fica mal. Entendeu? Fica triste. Fica triste, exatamente. Então, mas essa tristeza não é depressiva. Não leva ele a ficar parado, amuado, chorando as pitangas, não. O que ele faz? Ele fica procurando. Procurando. E aqui nós podemos até fazer uma comparação com o que Pedro diz quando ele escreve lá a sua segunda carta, se não me engano, falha a memória, ele diz o seguinte, que Satanás é como um leão que fica ao redor. Então ele fica, enquanto ele não consegue a presa, o que é que ele faz? Ele fica andando, procurando lugares áridos, procurando onde ele pode destruir, matar, roubar e destruir, até, né, achar. Aí ele não encontra. Por isso ele pensa o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha casa de onde saí. Olha que prepotência e arrogância. Minha casa, né? Os seres humanos não foram feitos à imagem e semelhança de Satanás. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano, independente se ele é cristão ou não, ele tem muito de Deus nele. Só o fato de ser criado já é uma constatação de que ele é
oriundo do poder de Deus, né? Então ele diz lá: voltarei à minha casa. E tendo voltado, aí Jesus diz: a encontra vazia, varrida, adornada, mas vazia. O que adianta uma casa limpa, adornada, ornada, ornamentada, vazia? Vazia, sem propósito, né? Aí 45, então ele vai e leva consigo, e aí ele vai usar uma expressão de número que é, na numerologia judaica, o número 7 é o número de perfeição. Em Apocalipse é o número de Deus. Deus não é 10 na numerologia judaica, Deus é 7. 7 é a perfeição, a complexidade. E aqui Jesus vai fazer um trocadilho. Ele vai usar o número 7 de plenitude, de cheio, dizendo que o estado na parábola desta pessoa fica então assim: se era um, ele traz consigo outros 7 espíritos, ou seja, ele vai ser a plenitude da maldade agora, a coisa vai ser pesada, não é? E então diz lá: piores do que ele. E entrando, habitam ali, vão fazer moradia ali, quando entram. E aí ele fala: e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. É óbvio, né? É claro. Agora, o interessante é o finalzinho aí, ó. Assim também acontecerá com uma pessoa? Jesus está falando de uma pessoa aqui? Não. A parábola é sobre uma pessoa. Mas essa parábola não quer comunicar o estado de uma pessoa. É apenas uma história, uma comparação para uma verdade. Qual é a verdade aqui? A verdade aqui é a conclusão que Jesus coloca. Assim também. Opa, é Jesus que está falando. Então eu não posso alterar o sentido do que Jesus quis dizer. Porque ele está concluindo a parábola aqui. Assim também acontecerá, está no futuro, a esta geração perversa. Como assim acontecerá no futuro a esta geração perversa? Então, lembra dos versículos que Jesus está falando com os escribas e fariseus e uma audiência de judeus ali? Lembra que na profecia citada por Isaías inclui em 2 versículos. O primeiro é negativo, que é de pregação de juízo aos gentios, e de esperança também aos gentios por causa dessa pregação. Como comparação, Nínive, que está no texto. Agora, com relação a Israel, ele está falando a pessoas que estavam tramando contra a vida dele, não se convertendo, não aceitando a pregação do Evangelho. E aí Jesus traça aquela sentença: pois bem, ninivitas e a rainha do sul se levantarão para condenar vocês no dia do juízo. No dia do juízo. Quando Jesus diz aqui, assim também acontecerá, é uma referência no contexto ao que vai acontecer em que dia? No dia do juízo. Assim também acontecerá, entre linhas, no dia do juízo final, a esta geração perversa, adúltera, que não aceitou, que não se converteu. Ou seja, quer gentil na pregação do juízo, quer judeus na pregação da palavra do evangelho, que também contém o aviso do juízo, não é? Do que vai acontecer, quem não se arrepende, quem não ouve a palavra, é considerado uma geração má, perversa, adúltera, simplesmente porque está em desobediência à vontade e em atender a palavra de Cristo. Parece, meus irmãos, que isso vai contra o amor de Deus, né? Não parece? Porque nós somos inclinados a enxergar o amor de Deus de uma determinada maneira que muitas vezes parece ser danosa e perigosa para nós. Porque o amor de Deus, ele é pleno, cheio, mas está também configurado na pregação do Evangelho que este amor, quando rejeitado,
através da desobediência, vai gerar em Deus o dia da ira, o dia da vingança, o dia do juízo, o dia em que ele exercerá a sua justiça, porque a misericórdia já parou, já cessou, ok? E isso é também uma expressão que está dentro do amor. Quando você ama, vamos colocar assim, quando uma mãe ama um filho e ver o seu filho debandando para o crime, para a droga e tal, é claro que ela ainda continua amando o filho, mas o sentimento que ela tem é um sentimento extremamente pesado, negativo, de ver o que está acontecendo com aquela pessoa que ela não havia planejado que tivesse uma vida daquela. E essas atitudes vão levar esta pessoa às consequências de, por exemplo, ser preso, de a sua saúde ficar debilitada, de pegar doenças terríveis, de andar com pessoas que vão machucá-la ou até matá-la. Então as consequências vão decorrer disso, ok? Então assim também acontecerá a esta geração perversa. No dia do juízo, tanto a rainha do sul quanto os ninivitas, e eu diria agora, nós também, os cristãos, estaremos lá e haveremos de julgar anjos até, por meio de nossa vida. E como assim? Por meio do fato de estarmos em obediência à palavra de Cristo. As nossas vidas serão testemunhas em relação a pessoas que ouviram, mas não aceitaram, se distanciaram. É isso que essa parábola significa. Não significa a condição de uma pessoa que teve um demônio expulso, que foi expulso literalmente dela, entendeu? O contexto aqui é uma sentença de juízo, porque o estado dessas nações, dessas pessoas, será pior, muito pior. Se nós sofremos aqui na Terra angústia, depressão, tristeza, amargura, não é? Sofrimentos gerais, você imagina acrescentado ao remorso de uma pessoa ter tido a oportunidade de mudar a eternidade dela, mas ela não aceitou. Só a lembrança disso na eternidade vai ser uma tortura. Não é? Eu tive a oportunidade, não fiz, não aceitei. Não é? É esse aqui o contexto. Agora vamos lá. O que isso então implica para nós hoje? Tem alguma pergunta, alguma observação, algo que você notou, que você queira compartilhar? Fique à vontade. Sim, senhor Alex. Oi, Sandra. Eu não entendi ainda. Eu não entendi ainda a casa vazia. A casa vazia é uma vida sem propósito. Entendeu? É como se você fizesse o seguinte, é como se você, ou qualquer pessoa, né, limpasse um salão de festa, passasse cera, colocasse os copos, acendesse as velas, os guardanapos, fizesse o buffet maravilhoso para uma festa que você já sabia que foi cancelada. Faz sentido isso? Não faz, né? Não faz sentido. Então, a casa vazia, no entanto, limpa e adornada, uma vida, uma nação, uma pessoa vivendo a sua vida sem o propósito de ter Deus nela, é uma casa vazia. Ora, se a casa está vazia de Deus, quem é que se interessa por pessoas e quer elas para matar, roubar e destruir? Porque ali é o inimigo, né? É o inimigo. O inimigo. E ele está casa vazia. Isso, exatamente. Então, o inimigo está sempre. Oi? Pode falar. Ele volta para casa vazia, mas ele fica ali, né? Com as pessoas que... A parábola, ela instiga a gente a pensar numa pessoa que foi possuída e libertada, ficou lá sem propósito, e aí o espírito volta e traz mais 7. Mas isso é uma parábola, para a gente entender que Jesus está falando, na verdade, de uma nação, os judeus,
só vou concluir, dos judeus e dos gentios. É uma parábola não para uma pessoa, é uma parábola para revelar o estado espiritual de todo o mundo, de todas as pessoas no mundo sem Deus. Elas são como casas adornadas, limpas, mas sem propósito. Sem propósito. Porque não tem Deus lá habitando. Casa é uma habitação. Se ela estiver limpinha, adornada e abandonada, quem que vai entrar? Não é? Neste contexto aí, o inimigo. Então, é uma parábola que revela o propósito das pessoas e o propósito de Deus e o propósito do inimigo. Ambos. É por isso. Oi. Alex, é por isso que ele usou o exemplo de Jonas, né? Exato. De Jonas. Isso. Porque o que Jonas fez? Jonas foi atrás de uma nação, né? Então ele usou para entender. Só que você imagine, você acha que eles entenderam? Ah, não, eu não creio. Entenderam, né? Naquela época eles não entenderam. Não. Né? Não entenderam. Então, até nós aqui, através de você, se não for bem explicado, né, a particularidade, também não vai entender. Imagine eles lá também, né? Que eu entendi que isso aí era que o povo daquela época, né, e nós também. Isso. Né, então, isso aí, eu entendo que isso aqui é um reflexo, é um espelho que você tem hoje. Você está entendendo? Você estuda muito tempo lá e você começa a analisar. Opa, o que Jesus fez lá, então vamos analisando, que também é igual você falou. Se nós perguntarmos hoje, né, 2021, Senhor, identifica para nós que tipo de povo somos hoje, né, em termos assim, do mundo inteiro. Ele vai definir. E aí, no final, ele vai falar assim, ó, todos precisam se arrepender. Aqueles, né, que não conheceram a palavra. E os cristãos continuam no caminho. Né? Então, dá para entender bastante aí. Deixa eu pegar um gancho aí para melhorar, ampliar isso. Olha só como isso é verdade e agora tem a ver com a gente, os cristãos. Olha só. Lá em Mateus 28, Jesus disse, a grande comissão, né, que está lá também em Marcos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, certo? A grande comissão. Qual é o propósito dos discípulos? Pregar o evangelho a toda criatura, ir pelo mundo inteiro pregando o evangelho. Beleza. Quando a igreja começou, lá 50 dias depois da Páscoa, né, em Jerusalém, quando Pedro fez a primeira pregação, ele fez lá no dia de Pentecostes, no ano 0, supostamente, tal, fez a primeira pregação, quase 3.000 pessoas se converteram, o número foi aumentando, tal e tudo mais. O primeiro não judeu, o primeiro gentil não judeu, batizado na igreja, foi Cornélio, lá em Atos 10 e 11, ok? Batizado. Sabe quantos anos depois? 15 anos depois do Pentecostes. Então, o que foi que os discípulos, os apóstolos, não estou nem falando os cristãos normais, eu estou falando os apóstolos que conviveram com Jesus e entenderam quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles entenderam que era para ir por todo mundo pregando só para judeu. Por 15 anos, nos primeiros 15 anos da igreja, e Deus tolerou isso, era um período de transição, o evangelho foi pregado somente para judeus. Um pouquinho de prosélitos, que eram gentios que se converteram ao judaísmo, só. Tanto é que, quando em Atos 10 ali, Pedro vai pregar, Deus precisa usar uma manifestação que é comparada ao que aconteceu lá em Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. E aí, quando Pedro vai apresentar a sua defesa à igreja em Jerusalém, porque quando ele chegou lá em Jerusalém para se defender, Pedro foi esperto. Ele levou 6 irmãos ali como testemunhas naquele... Garantia, né, Alex? Garantia. Quando ele chegou em Jerusalém, sabe qual foi a acusação que os apóstolos e os presbíteros, os pastores falaram para Pedro? Soubemos que você entrou na casa de um gentil e comeu com eles. Que história é essa? Aí Pedro teve que explicar. Então veja que os nossos irmãos do primeiro século, embora os próprios apóstolos tenham ouvido o evangelho de Jesus e que o evangelho era também para ser pregado aos gentios, nem eles entenderam isso. Nem eles. Não pregaram para os gentios. Então, agora você acha que nós estamos quase 2.000 anos depois no conceito de
o que significa pregar o evangelho. E aí eu peço para que você se lembre do mundo religioso dos nossos dias, das igrejas, religiões cristãs do nosso dia. Nós estamos melhores ou piores do que eles? Quando você olha para o mundo religioso, para a quantidade de estilos, jeito, maneira, desvio, tá pior. tá pior. Agora veja bem, quando você vai para o Novo Testamento e você vai estudar as passagens que Jesus e os apóstolos, os textos inspirados do Novo Testamento, as profecias que eles fazem sobre o futuro da pregação do Evangelho, é triste, meu irmão, é tenebroso. Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Ele diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele diz, o caminho largo, a maioria, vai na porta que dá na morte. Já te deixo falar, Márcio. O caminho é estreito, apertado. Você vai lá para Timóteo, Paulo vai dizer assim, olha, virá o dia em que as pessoas vão se cercar de falsos mestres, como se tivesse, ai que gostoso, achei o ponto de coçar o ouvido, né? Como se tivesse sentido comichão nas orelhas, no ouvido. Elas vão se cercar de falsos mestres e vão confrontar a sã doutrina. Então todas as previsões, embora Jesus tenha morrido para toda a humanidade, as previsões sobre a fé, infelizmente, é sempre assim, ó, poucos que vão manter, muitos que vão estar fora. A maioria vai se cercar de falsos mestres. Cuidado, tal. Você já parou para pensar que todas as cartas do Novo Testamento escritas para as igrejas são cartas que têm o mesmo fio da meada? O mesmo fio, muda os problemas, mas o fio da meada é cuidado, volte ao que foi ensinado. Não mude, não acrescente. Olha o que vocês estão fazendo aí. Já naquela época, com os apóstolos vivos. Você entende a problemática? Agora, você imagina quanta gente, em nome de Jesus, corre o risco de estar naquele dia do juízo recebendo condenação dos ninivitas e da rainha do sul. Ai, 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 ui, ui, ui. Não é fácil, né? Muitos, né? Márcio. Obrigado, Genilson. A impressão que dá que o ser humano é o mesmo, né? Uhum. Na época de Adão até nos dias de hoje, né? O ser humano é o mesmo, sempre procurando construir religião, construir coisas que beneficiam a eles, né? E esquecem da palavra de Deus, né? Exatamente. Mas não é impressão não, viu? É verdade mesmo. Só mudou a tecnologia. O homem que anda numa Ferrari hoje é o mesmo que andava no lombo de um camelo, né? Ele ainda xinga, ele ainda fica com raiva, ele ainda desgosta. É só uma correção que o José Humberto aqui, né, o Humberto colocou, é verdade, não é Betseba não, é a rainha de Sabá. Não é Betseba, é a esposa de Urias, né? Valeu, obrigado pela colocação. Alex, só mais uma, só para me finalizar aqui. Outra, aí você vê o desafio da minha pessoa para uma cidade aqui que tem aí 50 mil e milhares de cidades que tem em volta que ainda não conhece o quê? A pregação. E aí cabe a minha responsabilidade aqui e até essas pessoas e pregar. Então parece que foi naquela época, mas continua. Por quê? Porque né, o mundo é grande, a cidade é grande, né? O município é grande, né? Bem-vindo, meu irmão. Tá todo mundo aqui na mesma, viu? É que nem Noé. Jesus disse isso lá, né, em Mateus 24 e 25. Ele disse, 24, ele disse lá, pois será como nos dias de Noé. Olha só, pregou 120 anos, só 8. E outra... olha. É assim. Jesus, não é fácil não. E outra... Não, essa aula sua é genial. E outra coisa, por que só 33 anos, Jesus? Por que pouquinho tempo? Moisés, cento e poucos anos, não é tanto falando, entendeu? Por quê? Boa pergunta para fazer para Deus lá no céu, irmão. Eu vou estar do lado aí. Pode fazer a pergunta, eu quero ouvir a resposta dele lá. Márcio, pode falar aí, Márcio. O teu som. Abre o som. Aí. É o Johnny, eu só estava confirmando só.
O Johnny quer falar. Johnny. Então, Johnny, vai lá. Ou é o Johnny ou é o irmão que tá do lado? Se eu posso entender bem, Uhum. é o Irandize. O Irandize. Se eu posso entender bem, Jesus submeteu aquela geração à pregação com testemunho do Espírito Santo sobre a vontade de Deus para aquela geração, e ela rejeitaram. E ele falando diretamente à liderança dessa geração, o que iria acontecer caso eles não se arrependessem. Isso. Nós, como igreja, submetemos o mundo à palavra de Deus. Esse é o nosso esforço. O resultado não é nosso, é da palavra de Deus. Nós estamos na mesma condição. Pegou o pregar a palavra, fazer com que o mundo ouça e que ela tome a decisão de seguir ou não. Pronto. Se fosse o caso de Deus dizer para todos nós, pega a maior pedra que você encontrar aí na sua cidade e fica empurrando ela a vida inteira. O objetivo é movê-la. Não seria frustrante você passar sua vida inteira tentando mover a pedra e não consegue? Aí chega um dia que você fala assim, não dá mais. Ô Deus, peraí, qual que é o propósito disso? Aí Deus fala, o propósito é você empurrar a pedra. Só isso. Faça isso e você vai ser salvo. Né? Você matou Você chegou no ponto aí que está relacionado diretamente à nossa identidade como cristãos. Mais do que nunca, nós vivemos no mundo à nossa volta, como Israel, cheio de atrativos religiosos. Eu vou ser bem sincero. A Igreja de Cristo não é uma igreja grande. A Igreja de Cristo não é uma igreja que compete, que tem condição de competir nas armas que há hoje no mundo religioso, evangélico, religioso. É muito atrativo, é muito brilhante. Nós somos considerados meio xoxos. Porque quando você compara o padrão, você tem um cristianismo, o cristianismo que nós propomos viver é um cristianismo diário. A nossa vida, no nosso labuta, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso casamento, na luta contra o pecado. E aí nós nos reunimos para adorar ao Senhor e é um ajudando o outro. Isso é muito simples para o que as igrejas hoje propõem. E o evangelho, deste ponto de vista, ele não é atrativo. Deste ponto de vista, não. Porque nós vivemos num mundo cada vez mais aperfeiçoado em ganhar as pessoas pelo que elas gostam, pelos estímulos, não é? Pelas sensações, pelos prazeres e pelas necessidades. Saúde, dinheiro, poder, que é a base da estrutura do mundo religioso hoje. Então o cristianismo que nós vivemos, ele é um cristianismo, como o do primeiro século, que vai atrair, mas não vai atrair o mundo inteiro, meu irmão. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Ele morreu para salvar a humanidade toda. Todo mundo tem acesso, se quiser. Mas Jesus não foi bobo, não. Ele disse, a maioria não vai querer. E toma cuidado. Por quê? Porque nós vamos nos frustrar na pregação do Evangelho. Vai ter sucesso algumas vezes? Glória a Deus, vai ter. Mas a maioria das vezes a coisa vai ser pesada. E se a gente não tiver muito conceito de quem nós somos, de nossa identidade, muitos podem até abandonar a fé por conta de frustração com relação a isso. Tá certo? Claro que nós queremos uma igreja plena, grande, cheia, motivada, no sentido de presença, de ter muita gente, porque é para isso que nós estamos aí, para pregar o Evangelho. Mas nós também não somos tolos, nós sabemos o que a palavra fala a respeito disso. Entendeu? Devemos estar preparados. Muito bem. Paulo César. Boa noite, irmãos. Vamos lá. Essa é a última pedacinho que a gente leu aqui. Assim acontecerá a essa geração perversa. Isso. Conforme a gente está ouvindo aí, a sã doutrina,
as pessoas que estão aí, infelizmente, têm a doutrina própria, É, está bem voltado para eles, né? é, Isso que você está falando aí. exatamente. Assim acontecerá com a geração perversa. Então, eles são os perversos, porque Jesus está falando aqui com pessoas que são líderes religiosos. Exatamente. Isso está fora dessa doutrina dele. Exatamente. O próprio povo de Israel, que se diz povo de Deus, mas que rejeitou Jesus. Rejeitou Aqui a que verdade. rejeita a sã doutrina. Exato. Essa E com geração que nós relação aos vivemos hoje. gentios, Jesus fala, para eles será pregado, como o profeta disse, Isaías, juízo, condenação. Mas no versículo 18 vai dizer o quê? Vai dizer que nele esperarão os gentios. Vai ter gente que vai ouvir. Vai ter gente que vai se arrepender, como os ninivitas, como a rainha do sul, que não eram de Israel, mas foram expostas à palavra e naquele contexto se arrependeram. Entende? Agora, um grande link do que você está falando, que é para todos nós aqui algo extremamente útil e importante, nós vivemos no meio hoje religioso, quer católico, quer evangélico, das religiões cristãs, de que pregar o inferno, pregar o juízo, está se tornando obsoleto, está se tornando algo que Proibido. pode deixar a gente envergonhado. A onda é pregar o amor, a aceitação, a inclusão. A onda é pregar que Deus é bom, que você está livre. A onda é pregar a prosperidade e tal e tudo mais. A pregar o juízo, que haverá uma condenação, que o inferno existe, não é? Que a morte eterna existe, tem sido retirado da pregação do Evangelho. É só você passar a semana assistindo alguns programas evangélicos, o que os pregadores pregam. Você não vai ver praticamente pregação que fala sobre juízo. Interessante porque assim, ontem mesmo eu estava voltando do trabalho, eu estava conversando com um amigo aqui, ele é denominacional. A primeira pergunta dele foi para mim, você é evangélico? Eu falei, não, sou cristão. Que igreja você é? É aquilo que a gente sempre tem, sempre acontece com todos aqui, eu tenho certeza. E ficamos 40 minutos conversando. E o que eu ouço, que eu ouvi? Comecei aí, né, falando e tal, mas isso aí eu acho que não tem nada a ver, a gente tem que considerar isso, que Paulo falou aqui e tal. Então a gente vê que eles vão escorregando pela, né, vão dando aquelas desculpas, que nem, vamos pôr, a própria mulher no púlpito, a gente sabe, pô, ali Paulo deu um exemplo lá do início, lá de Adão, né? Falou, pô, primeiro Deus fez Adão, depois Eva, que foi Eva que pecou. Então ele dá um exemplo muito nítido ali, de que é padrão. E ele diz, em todas as igrejas dos santos, né? O dízimo, uma das coisas que a gente estava conversando ontem. Então, assim, a hora que a minha irmã perguntou aí com relação à casa vazia, que ela estava... Isso é um vazio, né? Eu for pegar... A casa é vazia, mas ela está adornada, ela está limpa. É uma casa religiosa. Vamos supor, uma pessoa que tem uma vida religiosamente, visivelmente boa, aceitável, muitas vezes leva a gente a pensar o seguinte, puxa, essa pessoa ela está bem com Deus. Olha, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas avaliações com base no que a gente vê. É como aquela figueira que quando Jesus saiu de Betânia de manhã, vindo para Jerusalém, na última semana dele, ele viu uma figueira frondosa, bonitona, cheia de folha. E ele foi lá e procurou figo, não achou. E ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Aquilo pode ser uma ilustração perfeitamente aplicável às nossas vidas. Não adianta ter folha bonita, galho bonito, caule bonito, flor bonita e não ter o que interessa para Jesus, que é o fruto, o resultado. Então uma vida que demonstra, não necessariamente é uma vida que é, essencialmente. Entendeu? É aquela história, Deus não vê aparência, ele vê o quê? Coração. É o mesmo conceito aí. Agora, nós precisamos entender que o Evangelho e as cartas não foram escritas para denominações, nem para o mundo religioso. Foi escrito para a igreja.
Você não deve ler o Novo Testamento pensando, os de fora. Não, foi escrito para os de dentro, para nós. Somos nós aqui. A igreja, ela é importante, mas ela não é tão importante quanto o Criador dela. Por quê? Porque a igreja, ela tem um objetivo no plano de Deus, que é de um ajudar o outro a se manter na fé, que é de pregar o evangelho. Ok? Eu queria pegar esse gancho aí. Daí, beleza. Eu queria pegar esse gancho. Já te falo, Johnny. Já te falo. Só concluir aqui. Guarda aí, Johnny. Irmão, guarda um pouquinho. Só concluir, para eu não perder aqui rapidinho. Só para fechar o pensamento. Então, a igreja, ela tem um propósito, um plano na mente de Deus. Ok? Mas a salvação, ela é personalíssima, ela é individual. Ninguém vai chegar diante de Cristo no dia do juízo e pastor ou a igreja vai dizer, Jesus, deixa entrar, porque esse daqui, gente boa. Não. Você e eu vamos responder diretamente. Não vai ter intermediário. Cadê a igreja no dia do juízo, nesse sentido? Cadê os pastores? Cadê? Sumiram. Por quê? Porque a igreja, ela tem um propósito no plano de Deus. Mas ela não é a salvação. Ela não é Jesus nesse sentido, porque a tua relação, ela deve ser balizada não pela igreja. Ela deve ser balizada por Jesus. Veja quando Paulo escreve para os coríntios lá. Veja quando ele escreve para os gálatas lá. Congregações que ele mesmo estabeleceu. E ele tem que chamar a atenção desses irmãos, porque eles estão se desviando da verdade que é Cristo. As cartas de João lá, antes de Apocalipse, a mesma coisa. Então a igreja é importante, glória a Deus e tudo mais, mas, meus irmãos, a igreja não é o foco. O foco é Cristo, na sua relação. E a gente vive ela na igreja, na comunidade, na família cristã. Okay? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós nos perdemos exatamente porque os nossos olhos estão nas folhas e não no fruto. Está no lugar errado. E aí, quando isso acontece, é frustração, é problema, divisão, porque o foco está em pessoas. Interessante porque... Só para eu concluir o que eu estava perguntando. Tá bom. Depois o irmão aqui. Porque assim, isso que você acabou de falar. Isso que o irmão acabou de falar, Alex. O irmão, a pessoa que está ali, numa denominação, tá tudo bem, está acompanhando, para ela está tudo perfeito, mas ela vê algumas, né? Poxa, mas eu estou lendo e não está batendo. Né? Acontece de muitas vezes a pessoa fica meio sem jeito de falar com o pastor e tudo mais. Sim. Mas ela está ali, ela sabe. Vamos dar um exemplo, que é o dia do Senhor, primeiro dia da semana. O dia do Senhor tem que ser o dia da ceia do Senhor, que está estabelecido. Mas ali ela participa daquilo apenas uma vez por mês. Eu conheço uma pessoa que é uma vez por ano. Isso. Como que fica essa relação dela para com Deus? Não sei. Eu sei que essa relação está capenga, porque não é o que as escrituras afirmam como deve ser. Mas do ponto de vista de dizer, e aí? O que vai acontecer com essa pessoa? Eu prefiro sempre dizer assim, bom, está nas mãos do Senhor, está correndo, está passiva de ter que responder para o Senhor naquele dia do juízo. Você está vendo qual é a necessidade que nós como igreja temos? A busca, né? Exato. A busca, né? Até mesmo de nós também estamos mostrando, falando, e a própria pessoa está buscando. Isso. É aí que entra eu e você. Né? É aí que a gente tem que ser esperto. A gente tem que ter a habilidade, o talento, tem que se aperfeiçoar, tem que pensar, estudar, analisar. É uma arte isso aí. Jesus é o grande mestre dessa arte, que é de chegar a tocar o coração da pessoa. Evangelizar não é falar só que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, não é isso. É como essa doutrina, né? Exatamente, essa é a nossa missão como igreja. Valeu, Paulo. Temos Alexa, eu digo assim, a pessoa que vê esporadicamente ou vai esporadicamente na igreja, a pessoa vai esfriando. Claro. Ela vai esfriando, né? Então, está em desobediência. Nós temos que ter uso contínuo, nós temos que ter persistência, nós temos que continuar dia a dia na nossa vida. Sim. E quando a gente escuta a palavra do Senhor, ou lê, ou sei lá, a gente vai se alimentando, vai se fortalecendo, né? E quando a pessoa ela lava a palavra.
ela avisou outra, ela vai esfriar, ela não vai, ela não... Exatamente né? isso. Porque está em desacordo. Mas vamos lá pela ordem, o nosso irmão do Rio do Sul e depois o... E o Newton. Newton também. A Jura tinha pedido primeiro aí. Quem? No segmento igreja Alô? Pode falar. No segmento igreja eu tenho comunhão com o Senhor. Essa comunhão me leva a uma comunidade, pelo fato de eu amo o Senhor e amo o meu próximo. Então, a igreja vai nesse segmento. Isso. Então, nós precisamos reafirmar sempre isso. A questão do vazio na parábola, não é que é um vazio por ser vazio, é porque teve um propósito essa limpeza. De habitação. Não foi limpo para ficar vazio, foi limpo para ser preenchido. Isso. E naquele caso ali, não estava preenchido. Isso. O inimigo se aproveita. Perfeitamente isso. Ela está vazia do ponto de vista de alguém habitando. Mas lá tem objetos, tem coisas, ela está limpa e adornada. Adornada o que é? Tem adorno, tem flores, tem quadros e tal, se for pensar literalmente, né? Mas é a questão do propósito, perfeitamente. Humberto, me permite deixar a Jura falar, depois você, tá bom? Oi, Jura, pode falar. Assim, ó, irmão, eu sempre encontrei muita dificuldade em estudar a palavra com pessoas que estão ou estiveram em alguma denominação. Tá. Por quê? Porque o que eu sinto que elas falam é que lá na outra, a igreja que ela pertencia, tem muitas vantagens. Várias. E, de fato, a maioria das pessoas procuram uma religião, uma igreja, para ganhar alguma coisa, ou cura, ou prosperidade, mudar de vida, enfim. Na Igreja de Cristo, a gente não promete essas coisas, né? A palavra não fala disso. E além, ainda temos que pregar, temos que falar do pecado. A pessoa, além de não ter as vantagens que ela está tendo lá, ela ainda vai ter que abandonar o pecado, e ainda temos que falar da salvação, do juízo, porque senão nós vamos ficar só perdendo tempo. Isso. Então, a dificuldade é saber, assim, o momento. Sei que a gente tem que orar, mas o quanto precisa se preparar, estudar, para ter segurança, para falar com certeza, né? Porque... Essa segurança, Jura, e o que nós precisamos fazer é apontar, mostrar e deixar que a palavra por si só sirva como meio de transformação. Eu sempre costumo, nos meus ensinos, deixar que a Bíblia fale, que a pessoa leia a Bíblia e eu faço as perguntas e a resposta está no texto. E eu sempre costumo dizer que se essa pessoa ama a palavra, se ela ama a Cristo, ela deve, então, decidir se ela quer obedecer a Cristo. A igreja, no conceito da sabotagem que o inimigo de Deus fez no mundo, é muito perigoso. Muito perigoso. O conceito de igreja. Porque as pessoas, elas intuitivamente, elas querem saber onde você vai, quem você é. E nós precisamos tomar cuidado em dois sentidos como Igreja de Cristo. Porque às vezes parece que nós somos arrogantes, que só a gente vai para o céu, não é? Que os outros estão tudo errado e tal. Já ouvi tantas vezes isso de irmãos e de pessoas de fora, parece que só vocês vão para o céu e tal. Então, quando as pessoas falam isso, eu costumo dizer o seguinte: olha, a igreja é de Cristo,
Se você quer ser igreja dele, então você obedece a ele. Porque a igreja não é a causa, a igreja é a consequência de uma relação com Jesus Cristo, ok? Então, não é a questão de dizer que as denominações vão para o inferno, não é esse o ponto. A questão é dizer que quem ouve a palavra de Cristo, permanece na palavra de Cristo, conhece a palavra de Cristo e obedece a palavra de Cristo, esta pessoa tem, pela fé, grandes possibilidades de ir para o céu, de ser salvo mesmo. Some essa questão de denominação. Nós não estamos aqui para nos comparar com denominação, nem. Não é esse o ponto. Ou com igreja qualquer. O ponto é a relação individual, como o nosso irmão lá de Rio do Sul falou. A nossa relação e comunhão com Jesus tem como consequência ser igreja. Porque outros também querem viver nessa obediência. É isso o ponto. Ninguém está julgando, condenando. Nós só estamos afirmando que se você está obedecendo a Cristo, você é a igreja. Seja Mas se tu colocar assim para eles, Alex, muitos dizem que obedecem. Pois é, aí é que a deixa. A deixa é exatamente, então vamos checar. E aí, eu sempre digo que a questão da adoração, por exemplo, como o irmão Paulo falou da ceia, então é isso que eu me refiro quando eu digo desdoutrinizar alguém. O que é desdoutrinizar alguém? Ela recebeu um conjunto de doutrinas de ensino que disseram para ela que se ela fizer isso, ela está em obediência a Deus. Então, desdoutrinizar é você mostrar para esta pessoa na palavra de Cristo que aquele padrão que ela teve de ensino para dizer que aquilo é a verdade, não é. E aí você vai ver pessoas se decepcionando e ao mesmo tempo se emocionando porque descobriu a verdade. Nossa! Então é o amor à verdade. Esta é a pérola que nós temos. É isso que nós temos para oferecer. Nós não temos a oferecer prosperidade, cura, isso é com Deus. Mas nós temos o que oferecer o conhecimento que liberta. E é isso que a gente tem que ser bom na igreja. Tá certo? O nosso irmão Humberto. Ok, sobre o que vocês estão falando aí, né? Se alguém disser para mim, né, parece que só vocês vão para o céu, eu vou dizer assim, não. Todo que fizer a vontade de Deus vai para o céu. Perfeito. Né? Todo que fizer a vontade de Deus vai para o céu. Né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai, mas todo aquele que fizer a vontade de Deus, do Pai, vai para o céu. Olha, eu fico, às vezes, é isso aí, eu fico muito, não muito, mas eu fico triste às vezes, já teve uma época que eu fiquei muito, mas agora eu fico só um pouco triste. Quando irmãos nossos, usam esse argumento para falar de nós, como cristãos, que nós somos muito arrogantes ou que somos separatistas, que condenamos as denominações e tal, a gente não deve julgar. Eu fico triste porque ele não entendeu o propósito. Não é julgar nada nem ninguém, isso não é área nossa. Não é? Isso. É simplesmente a questão de praticar a verdade. E veja só, irmãos e irmãs, que o nosso compromisso ele não é com a igreja, o nosso compromisso é com Jesus. Como Paulo disse, agradar a Deus e não aos homens, certo? Se eu estou errado, eu já estive e eu sei que vou estar ainda errado em vários conceitos que eu tinha. Eu tinha alguns absolutos na minha vida em relação a vários temas bíblicos, até um irmão me apresentar um argumento, uma explicação que eu não conseguia derrubar e estava evidente que eu estava errado. Bom, eu vou sair da igreja? Eu vou... não. Glória a Deus, porque quando o nosso compromisso é com a verdade, nós estamos com a mente aberta para ouvir tudo, porque a gente quer obedecer a verdade, a palavra de Cristo. E se alguém me diz e me mostra que eu estou errado naquele entendimento, o que a gente deve ter é a humildade de entender. Beleza. Mudo agora. Vou dizer uma coisa para vocês. Nenhuma denominação no mundo religioso é assim, tá? Nenhuma. Toda denominação ela tem uma estrutura engessada. Se você não concorda, tchau, vai embora. Eu vou falar ainda um pouco mais sobre o que o Irandes falou e voltando um pouco lá atrás do que você falou também, sobre a questão do crescimento e da competitividade da Igreja de Cristo com relação ao mundo evangélico. Né? A casa vazia, né?
A gente sofre um pouco, irmão, hoje em dia, né, como Igreja de Cristo, né, porque a gente tem deixado essa casa vazia, né? A gente tem vivido né, uma realidade de muitos irmãos se conformando com o mundo. Né? Essa é uma realidade. E você vê isso, né, quando você reúne a igreja para capacitá-la para o reino, para trabalhar no reino, e você olha para a igreja, né, e quando você espera 100% da capacidade dos irmãos, você encontra 10% só dos irmãos presentes. Né? Aí, quando você vai colocar na prática mesmo, são aqueles mesmos gatos pingados, certo? Que estarão lá trabalhando para o reino. Né? E você pode tirar o que disso? O que está acontecendo com os irmãos? Por que eles estão assim? Eles não estão se enchendo daquilo que é para eles se encher. Não vos conformeis com esse mundo, antes transformais pela renovação da vossa mente. Né? Eles estão se conformando, né, com as coisas do mundo. Aí estão caindo no religiosismo. Irmãos, o culto não falta. Né? Porque se você for contar no domingo, não vai faltar. Isso. Né? Agora você parte para outras reuniões, né, que é de doutrina, capacitação, aí você vê aqueles gatos pingados lá, né, nas reuniões, até em reuniões como esta, que é de online, né, você não vê tantos irmãos assim, né? Agora, quando tem uma diferença entre homens e mulheres, né? Quando é mulher, parece que lota, né? As mulheres são mais aí empolgadas, né? Mais envolvidas. Ou quando tem churrasco. Quando são os homens, a coisa muda de figura, né? Aí, se você vai trabalhar, ver a questão da competitividade, nós temos todas as ferramentas para ser uma igreja vitoriosa, né? Até mais do que os evangélicos aí por aí afora. Agora, nós não acreditamos no potencial da palavra e da pregação da palavra. Sim, nós estamos nos minimizando, muitas vezes, irmão, de respeito à pregação da palavra. Sim, ela tem eficácia, é a verdade, né? Ela vai fazer efeito se a gente for lá e pregar. Mas o que acontece é que não estamos indo lá e pregando. A mensagem não está chegando, né, lá na ponta. Tem que estar precisando receber. Aí vem os evangélicos com as coisas, com as distorções da palavra de Deus, que eles se empenham nisso. Você vê aí o Testemunho de Jeová, você vê aí os Mormons, você vê aí tantas outras denominações que estão lá diariamente martelando, batendo na cabeça das pessoas, dizendo, ó, esse é o caminho. Né? Aí você vai para a Igreja de Cristo, quando você convida os irmãos para ir para o evangelismo, né? Ou para uma campanha evangelística, você não tem esse mesmo empenho, essa mesma empolgação do meio evangélico. O que é que está acontecendo? Né? Eu entendo o que você está colocando. Eu queria comentar um pouco sobre isso, que é importante. A gente está encerrando já quase o horário, mas o nosso irmão Milton, que está aqui presente, ele é aqui de Florianópolis, né? Ele sempre diz o seguinte, que ser livre, né, o evangelho que liberta, não é interessante, não é atrativo, porque as pessoas elas querem ser condicionadas, guiadas por alguém. Ser livre não é para qualquer um, não é não, Newton? Você sempre fala isso, né? Certo. Exatamente. É isso mesmo. Porque existe... É muito mais cômodo ter alguém dizendo o que tu tem que fazer do que você fazer de livre e espontânea vontade. É o que Deus quer de nós. Esse é o grande ponto. Na Igreja do Senhor, lembra que os evangelhos e as cartas foram escritos para a igreja, tá? Não foi escrito para o mundo religioso, não. Foi escrito para a Igreja do Senhor, o Novo Testamento. O problema está em nós aqui, certo? As advertências ali são todas para nós mesmos, né? Então, nós, quando fomos libertos para assumirmos a responsabilidade de nossas vidas e de nossos atos e vamos prestar conta disso para o Senhor. A igreja ela tem um papel, mas ela não é a responsável por nossa salvação. Nem ninguém. Você é responsável por sua salvação. Ok? Agora, eu entendo a tua indignação, mas eu queria te motivar dizendo o seguinte: nós não podemos impor nem ir além na vida de ninguém. Então, todos nós precisamos ver o que nós podemos, como pessoas, fazer. Ficamos tristes quando vemos irmãos saindo, enfraquecendo, desistindo, não frequentando, não participando, não é? Mas nós não podemos... Em cima do muro. Isso, em cima do muro e tal.
Mas nós não podemos deixar que isso afete a nossa relação pessoal com Jesus Cristo e a fé no que Jesus disse. A igreja é de Cristo, ela funciona. Ela funciona. Se não, Jesus não teria instituído a igreja, seria um cristianismo unitarista, ou seja, cada um na sua, entendeu? E você na sua casa, tudo bem, vive a sua vida. Não, a ideia da igreja é uma ideia poderosa. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um reino eterno, planejado, ela tem essa beleza. Agora, nós somos afetados pelo que a gente vê, pelo que a gente sente. E às vezes, por sermos pequenos, por termos às vezes irmãos com tanta dificuldade, com tanto problema, nós podemos nos deixar afetar por isso. Então, precisamos assumir a nossa responsabilidade com Cristo, e como Paulo disse lá em Corinto, né, estamos desanimados, mas não abatidos, né? Pobres, mas enriquecendo a muitos, né? Tem que persistir, né? Persistir. Exatamente isso. Aqui, irmão, a gente já enfrentou muita dificuldade, sabe? Como igreja, a gente já enfrentou muitas dificuldades. Bem-vindo. Né? Inclusive dificuldades de a gente separar, né? Teve um rompimento de irmãos com irmãos. Sim. Né? E não só uma vez, sabe? É assim mesmo. Quer dizer, em todas elas, eu pessoalmente, eu enxergo que outros por aí desistiram da fé, outros, né, desistiram de seguir Jesus Cristo por causa disso, porque viram as discussões, viram as dificuldades, as barreiras se levantando e até deixaram de seguir Jesus. É verdade. O que eu tenho tirado disso nem por isso, como você falou, nem por isso eu vou viver a minha fé. Né? Aí é que eu preciso me empenhar mais, porque a igreja vai estar precisando mais ainda de todo o meu esforço para poder estar prosseguindo, para estar ajudando outros a prosseguir também. Né? Porque se eu não estiver incentivando outros irmãos a permanecer, até esses que têm um pouco de força podem também desistir, né, da fé. Sim. Porque não tem alguém dando apoio para elas. Né? Então, pode concluir. Assim, a gente aqui passou por esse processo e é uma coisa que eu não me desanimo, sabe, irmãos? E também, quando eu vejo isso no homem, né, eu sei que é coisa do homem. Eu não me desanimo e nem fico, assim, sabe, revoltado. Né? Eu fico triste. Eu fico triste. Porque eu sei que é um prejuízo espiritual para aquela pessoa, né, e para a igreja. Porque a igreja poderia estar contando com mais um irmão. E vai estar, né, perdendo um irmão. Né? Mas não fico triste. Eu procuro incentivá-los. Então vou pegar essa deixa para concluir dizendo o seguinte: cuide bem da sua casa. É para deixar assim ela limpa? É para deixar ela adornada? Mas quem tem que estar habitando é Deus. Ela não pode estar vazia, ok? Nós não podemos fazer todo esse trabalho de limpar e adornar para outro vir morar. Nunca. Nunca desista. Sempre. Quando você estiver mal, quando você estiver ruim, difícil, os irmãos brigando, seja o que for, siga o caminho das pedras. Continue fazendo a sua parte. Deus vai te honrar grandemente com isso. Tá certo? Nosso irmão Garfindo ali por último e a gente finaliza. Eu queria deixar aqui, para tudo a gente ouviu aí, um capítulo, um versículo para a gente ter uma reflexão sobre esse João 12, 47. Diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não julgo. Aí ele vai explicar. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Isso. No 48 ele diz: quem me rejeitar e não receber ele repete, não receber as minhas palavras, tem que eu julgue. Ele torna a explicar: a própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último. Lembra do dia? Sim. O dia. Então, nós temos certeza plena, convicto, temos que estar convicto em seguir, em obedecer. Amém.
em aquilo que Jesus nos deu. Nós temos o caminho, a verdade e a vida. Amém. 48 diz também, 2:32 diz, essa é a verdade, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. É aí que o nosso prazer, a nossa segurança, a nossa esperança, tudo. Quer para gentios, quer para judeus, como Jesus falou lá, está em nós ouvirmos, absorvermos e praticarmos a palavra dele. Obediência quero. É esse o ponto. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Essa é a virtude da igreja. Eu digo sempre o seguinte, eu aprendi com o meu professor o seguinte, a salvação é agora e só depende de você. É isso, perfeitamente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, meus irmãos. Tem a Cidinha de Arthur Nogueira que entrou ali, temos aqui a Milena, a Mi, que ficou com a gente, a Inite, que está aqui também conosco, né? A Ana, que chegou depois também, aí já mas está aqui com a gente. Todos vocês que já desde o início estão, eu espero que esses bate-papos estejam nos ajudando a fortalecer e a permanecer na fé, mas, sobretudo, nos motivando também a fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Amém. Muito obrigado, porque vocês me motivam muito também, vocês me encorajam bastante. Né? A gente enfrenta muitas lutas também, desanima também, às vezes não quer fazer as coisas, mas a gente sabe que não tem para onde ir, não tem outra... Né? Somos seres humanos, né? Seres humanos. Né? É verdade. Muito obrigado. Mas temos que perseverar, porque com a perseverança vem a coroa da vida. Obrigada, senhor Alex, por tudo. Obrigada, senhor Alex. Obrigada também, senhor Alex. Obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada. De todos nós, tá? Deus abençoe. Orar uns pelos outros, tá? Durante a semana. Oi, pega uma pessoa para fazer a oração final, Alex. Ah, muito bem, pode ser você. Ai, que bom, que bom. Eu gosto. Pode orar, obrigado. Senhor, querido Deus e Pai Santo, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, te agradecendo por esse estudo que estamos tendo com o irmão Alex, muito esclarecedor, e que nós possamos, Senhor, colocar em prática, que nós possamos, Senhor, cada vez mais aprender, Senhor, sim, que nós possamos ficar prontinhos para todo aquele que pedir, Senhor, razão da nossa fé. Ajude o nosso irmão Alex, dando sabedoria para ele, para que ele possa transmitir esses estudos cada vez melhor para nós. Queremos te agradecer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Um beijo no coração aí, meus irmãos e irmãs amados. Deus te abençoe. A gente não se vê aqui, se vê. Um abraço na família. Boa noite, senhor. Obrigada pela oração. Obrigada pela oração. Deus abençoe. Amém. Tchau, Ana. Tchau, segunda. Tchau. Se Deus quiser, até segunda. Se Deus quiser. Fica para te ligar, Bianca. Tchau. Obrigada. Um abraço.